Vamos falar com Nelson Linneu. Vamos falar dos 10 anos de publicação, 10 anos de publicação de obras de um escritor que continua bastante ativo e com muitos projetos pela frente. Nelson Linneu, obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez para conversar conosco, 10 anos depois de estrear-se na literatura com este livro, Cada Um em Mim, que saiu sob chancela da revista Literatas. Na altura eras o chefe da redação da revista Literatas, secretário-geral no movimento literário Cupaluxa. E pensavas, imaginavas, calculavas que esse percurso todo seria desses encontros e aventuras incríveis? Muito obrigado pelo convite. Esta casa que é muito especial para mim. Lembro-me que foi neste canal de televisão em que pela primeira vez aparecia dizer um poema ou a falar sobre literatura. Na altura foi o programa Tudo às 10 com a Zita, a Ananias, o Frederico Costa. Então tenho boas lembranças da É da que onde casa. tudo começou, né? É aqui onde tudo começou, né? Os primeiros passos. Indo diretamente à sua questão, eu acho que no momento em que começamos no movimento literário Cupaluxa, nós tivemos uma postura completamente diferente quando se vê das gerações literárias no país, porque para nós o mais importante não era nós tornarmos escritores, mas era fazer atividades de promoção ao amor ao livro e ao texto literário. Então, naquele momento, de certeza absoluta que o mais importante para nós não era ser autor. E lançar o livro foi uma espécie de consequência, né? Também nesse campo do nosso ativismo, que era para ver se houvesse mais escritores, mais jovens a interessarem-se pela escrita e pelo lançamento de livros. Foi daí que surge esse meu primeiro filho, né? O Cada Um em Mim, que é um livro muito especial para mim. Confesso que após ter lançado o livro já em 2014, tive algumas propostas para a reedição do livro, tanto em Portugal ou cá em Moçambique, mas nunca consegui fazer isso porque ainda não consigo tirar uma vírgula, acrescentar algo. Então, há uma ligação muito forte comigo e acima de tudo porque também os primeiros livros são muito puritanos, têm muito de nós e este livro também traz o que vai ser praticamente o Linneu como poeta, praticamente tudo já, todas as raízes. Começou aqui, né? Sim, estão aí, então por isso que tem esse lado especial e este ano é especial para mim por ser o ano em que completa 10 anos o livro, nesse caso o Linneu como escritor, que vai ser brindado com várias atividades culturais, várias atividades que farei pelo país e não só. É considerado o escritor mais sorridente de Moçambique. Ai, meu Deus. Bom, não vamos entrar nesse caso. Há tantas razões para estar triste que eu acho que a melhor coisa a fazer é sorrir mesmo. Sem dúvidas. Nasceu na cidade de Quelimane, uma terra com muitos poetas e que guarda, sem dúvidas, esse legado de tantos autores, tantos poetas, sobretudo bons e que contribuíram em grande para as letras neste país. Isto está presente de certo modo? Claro que está. Na tua forma de escrita, na tua estética? Está muito presente, porque eu acho que, por exemplo, tem um Armando Artur que eu acho que, mesmo antes de ter lido o Armando Artur, eu já escrevi algumas coisas parecidas como a nível estético, de como ele tem construído os seus versos. Quando fui lendo, e depois tem aí o lirismo de um Eduardo White, que eu acho que marcou-me muito, principalmente o livro O País de Mim. Tanto que algumas pessoas sempre faziam relação ao Cada Um em Mim e O País de Mim, como se eu estivesse a recriar. Sim, mas tanto que na altura eu era um pouco mais jovem, mais novo, eu dizia para a professora Fernanda, que foi nesse caso minha mentora naquela altura para a publicação desse livro, eu estou com receio que as pessoas achem que eu queira imitar, ao lançar o Cada Um em Mim, eu querer imitar o País de Mim. Mas tu disse, não tem nada a ver porque há uma grande diferença da forma de escrita. Eu fiquei um pouco mais à vontade com isso. Mas já há essa ligação. Quelimane, por exemplo, é uma cidade muito artística, uma cidade muito mesmo vibrante, muito cultural. Estava a ver aqui quando cheguei aqui à TV, a ver uma reportagem do carnaval lá de Quelimane. Então, está tão marcado dentro de nós essa veia. Tanto que não só neste livro, quase todos os meus livros têm algo que há um texto
que tem que falar qualquer coisa sobre, sobre Climane. Já no segundo livro, por exemplo, já vejo aí na tua mão, Asas d'Água, por exemplo, tem um texto que é dedicado ao Mussa Rodrigues, que praticamente é, é a figura de prole de vários autores, de alguns dos músicos na cidade de Climane. Como é que se chama aqueles músicos populares? Cancioneiros, eles, os trovadores nesse caso, os trovadores, eles que ficavam pela cidade, andavam pela cidade ou para os bairros. Eu era criança na altura, 7, 8 anos. Precisado. Perdeu a vida perdeu há pouco também. tempo a vida e senti muito. Tanto que há 2 anos eu tive a oportunidade de estar com ela na TVM mesmo, em Climane. Uau. Dava uma reportagem na TVM em Climane, fiz questão de tirar uma fotografia, eu nem contava que ele estivesse vivo, que era o meu favorito naquele grupo, era mesmo o Precisado. Então, eles andavam pelas ruas. Que é o Azambezi? Sim. Eu escutava muito na RMS. Meu amigo Constantino. Meu Deus do Nós céu. somos cantores. Então, eles de certo modo também acabaram influenciando o nosso percurso, não só para os que fazem música, mas na literatura e em várias formas de fazer arte. Okay. E estudou filosofia? Quando lançou o livro ainda era estudante? Sim. O primeiro livro, no caso? Estava a fazer o 4º ano de filosofia. Exatamente, e estudou filosofia. Lembro que o falecido professor Padre Ferreira fez uma crítica literária ao livro. Ele dizia assim, esses são poemas filosóficos ou filosofia poética, uma coisa parecida como essa. Sim, e depois tem muita influência também ali, a Fernando Pessoa, tem muita influência o fato de ter estudado filosofia e naquele momento foi fundamental para construir as bases ou alicerce. Também quando eu falo de 10 anos de publicação, mas todo o alicerce foi criado a partir daí. E a filosofia vem, de certo modo, para fazer aquela fundamentação do que eu queria ser como autor. Esse cada um em mim, eu estou a falar cada um em mim, são todas as pessoas, as coisas, o mar, o rio, a natureza, os amigos, os inimigos, todos dentro de mim. E o mais interessante também é como eu me vejo, não só como eles estão dentro de mim, mas como é que eu me vejo neles. Então, há essa ligação muito forte que eu tentei fazer isso. E quanto mais vou trabalhando, sinto que não foi necessariamente somente um sujeito poético que está a escrever algo, mas é como eu vivo, como eu encaro a vida, né? Okay. Sim. E isto também, ao longo da vida, acabou ressignificando a tua própria vida, de certo modo. A escrita deu um novo conceito, um novo rumo, para um rumo especial e diferente da tua vida. Sim. Fala-me disto. O que acontece? Tens o Cada Um em Mim, que era um livro muito ligado, muito íntimo. Quando eu vou fazer o segundo passo para o segundo livro de poesia, Asas d'Água, esse livro tem uma relação de alegria ou de tristeza com esse livro, porque quando eu lanço o livro, fizemos o lançamento que é Maputo, fez aquela venda, depois vou fazer um lançamento na cidade de Climane. O Conselho Autárquico de Climane compra todos os exemplares. Sério? E o livro não circula, não teve uma circulação uma geral. As pessoas só quem adquiriu o livro no lançamento e depois o município tem feito isso não só comigo, né? Não, tem feito essa compra de livro para doar às bibliotecas, assim como os que vão fazer visitas à cidade de Climane. E daí eu sempre fiquei com a ideia de que vou fazer reedições do livro. Então, indo mais para o livro, era mais dar um salto que o Asas d'Água é um livro um pouco mais estético, tirando daquela vertente, no Cada Um Amigo, quando falava do lado da filosofia, eu vivia um sofrimento que era entre poesia e filosofia. Quando conversavas com o anterior convidado, tens esse lado da razão e depois tens a emoção, aquela sensibilidade poética. Então, o culto à liberdade. Sim, como conviver com esses dois campos. Yeah. Então, no Cada Um em Mim, eu vivi isso como se eles fossem, um fosse o outro do outro, nem fossem... Cada um em ti. Mas quando vem no Asas d'Água, o que eu tento fazer é conciliar. É a compreensão de que essas duas formas de estar podem estar juntos num texto literário e conviver. E claro que eu tive que haver uma supremacia, beleza estética, que é própria da própria poesia. Eu acho que esse é um livro, é um culto que eu faço à poesia, ao labor, e depois a tentar estar atento àquelas coisas que eu não consegui fazer, que gostaria de fazer no Cada Um em Mim. Então tentei trabalhar muito nesse Asas d'Água, nesse meu segundo livro, que peca um pouco por não ter sido expandido, mas esse ano, né, alusive às comemorações, vamos fazer reedições e tanto cá em Maputo como em algumas cidades do país vamos fazer chegar, né? Agora existe o Sopro, não é um livro
muito denso. Sim, sim. Antes do sopro, deixa eu dizer também que há o... Lá pelo meio, não Sim, é? sim, há o livro O Passo Certo no O Caminho parque, Errado. exato. Falavas da revista Literatas. Exatamente, que saiu em formato digital Sim, apenas. sim, pela revista Literatas. E antes mesmo do Covid-19, eu já tinha a ideia que esse meu livro, como é que eu, O Passo Certo no Caminho Errado, eu não queria imprimir. Eu queria que fosse, fosse mesmo o formato digital. Porque Escrito durante a pandemia, não? sim, não, foi mesmo da revista Literatas, na Sim, época sim, da na revista. época da revista Então, Literatas. eu escrevia crônicas semanalmente, crônicas e textos de opinião, em 2012 essencialmente. Escrevia crônicas semanalmente, depois de tanto tempo eu decidi juntar e construir uma linhagem, selecionar os textos que eu achava que iam com aquilo que esteticamente, assim como o nível de trato do conteúdo era melhor para apresentar ao público, e fiz esse O Passo Certo no Caminho Errado, que é um livro muito especial também para mim. Todos são, né? Mas Este... esse tem a particularidade porque nessa altura eu estava a fazer segundo ou terceiro ano da faculdade, terceiro ano da faculdade, mas já tinha muitas ideias sobre o país. Não só eu individualmente, mas o próprio movimento literário Cupaluche. As pessoas que eu me lembro que andávamos distâncias a pé, a conversarmos sobre o país, a discutirmos sobre isto, acolá. A partilhar utopias. Sim, Né? sim. Então, esse conjunto de discussões, de ideias, era preciso pôr no papel, mas era preciso pôr no papel de forma criativa, de forma digna. Né? Então, foram semanalmente dei-me esse desafio de escrever uma crônica durante o ano. Yeah. E foi daquelas coisas mais bonitas que eu acho que fiz na vida, que mais me diverti, porque é aquela coisa, sexta-feira tem que ser a revista, quarta-feira tens que entregar, ou no máximo dos máximos quinta-feira de manhã, sábado, domingo, não há nenhuma ideia, estás ali, ou estás com a ideia, mas como colocar no papel. No papel branco. Né? Então, aquele desafio, mas no final o texto sai, depois é que respirar. Descansa um pouco, depois continuar à espera que apareça o próximo texto. Então foi muito divertido. Eu acho que acima de tudo, nesse nosso trabalho criativo, apesar da dor de cabeça normal, é muito bom esse lado, a diversão. É diversão acima de tudo, né? Chegar a dizer, eu consegui, ou aquela dor de cabeça, meu Deus, fiquei aquém da expectativa, mas o que no próximo eu tenho que trabalhar, né? Agora, o ato de escrita, o ato de escrever, de contar histórias, sobretudo de escrever poesia, que é o que muitas vezes Leineu faz, que escreve poesia, mas escreve outros géneros. Só por aí são sim, sim, é verdade. Escreve outros géneros, exato. É disso um exemplo. É um ato de coragem, não é? Sim, enfrentar sim. um papel branco sem nada e construir do zero uma ideia. Durante o tempo eu fui fazendo aquela coisa da escrita, nós temos o lado que é aquele impulso que tu tens, mas depois também vais construindo. Por exemplo, eu fiz uma coisa para mim, que é durante um bom tempo, para mim escrever é quando eu quero. Não há aquela coisa de inspiração ou não inspiração. Porque o que é que eu fazia? Fiz um desafio de todos os dias, por exemplo, estar a escrever. Quando eu vou escrevendo, sem ou com inspiração. Então, crias uma disciplina. Então, chegou um momento em que eu digo, amanhã eu quero escrever sobre o assunto X. Faço uma série de pesquisas sobre o assunto, que eu disponho sem ou com a tal inspiração, né? Então, eu costumo dizer assim, a inspiração encontra-me a escrever. Se demorou eu com ela, eu já estou. Mas o homem está ali Estou lá. Então, é esse exercício. Então, esse exercício é essa dor de cabeça. Às vezes também é sofrer com os próprios personagens. Olha que no meio disso, antes de até irmos ao sopro, calhou que eu tive a oportunidade de escrever a telenovela Maida, depois escrevi a série A Infiltrada, mas antes disso já estava a escrever uma peça teatral. Uma coisa fundamental que me deu nisso foi para eu ter a escrever tanto a série, tanto a telenovela, uma peça teatral, eu tive que ir ler sobre o teatro, sobre a dramaturgia muito a sério, como também tive que ler sobre escrever para cinema, para televisão. Então, aquilo normalmente até quando eu falo para uns amigos dizem tem que ser o contrário, é o escritor a influenciar o dramaturgo ou o roteirista, mas o escrever a telenovela e a série, assim como escrever a peça teatral, foi fundamental para eu melhorar a minha escrita como contista. Acima de tudo, para compreender a própria escrita em si, porque tu tens ali o conflito, como apresentar as cenas, os personagens, e além dentro dessas leituras também fui fazer a leitura já para o próprio conto, para o romance, não só escrever pelo conjunto de leituras que eu tenho, mas escrever a partir de algumas leituras de como é que tu tens que fazer isso. Então isso trouxe uma coisa muito forte e acima de tudo dá-te autoconfiança. Há muita coisa que nós fizemos, até é bom, mas nós não temos consciência do que estamos a fazer. Agora
Agora é diferente, eu vou escrevendo, eu sei que estou nas balizas certas, estou ali, acolá, e dá. Tira um pouco aquela questão que falavas da liberdade, né? Mas dá um certo gozo porque dependes muito pouco dos outros. Não estou a dizer que não tenho que pedir opiniões. É óbvio, quando eu lanço um livro, tenho que conversar com, mandar a um Bambo, a um Eduardo Kivi, ou uma outra pessoa para dar alguma opinião. Mas é muito bom dar essa autoconfiança, esse sentimento de que aqui estou. O caminho é este. Sim, sim. E se calhar a terceira ou a segunda opinião servem, na verdade, como elementos que reforçam a convicção que se tem, sim, de certo modo. Sim, às vezes também pode ser que a opinião que eu tenha é errada ou não, mas tu já, quando a pessoa fala para ti, logo percebes que ele tem razão. Porque você já tem noção, eu não segui isso, porque ali isso tinha que fazer aquilo lá, então facilita tanto por estar bom, por não estar ainda, é bom e depois ajuda também na conversa, porque esses personagens, os personagens são uma coisa interessante, porque tu é como se estivessem a dormir contigo, né? Convivem. Eles existem convivem contigo em algum lugar. Durante o tempo. Eu falava até, por exemplo, de Climane. Eu fico feliz pelo livro só por uma das coisas que acontece, é que pelo menos um dos textos, ou o texto mais bem comentado, chama-se uma bicicleta no meio da história, que é necessariamente do Climane. Tem taxistas de bicicleta, tem uma história que fala de um taxista de bicicleta, mas aí está, é que como é que tu podes ter, uma das grandes dificuldades na escrita é, para mim, né, quando falavas do processo de escrita, tu tens um assunto para tratar e a maior parte dos assuntos são assuntos que qualquer um aqui na cidade de Maputo, qualquer um pode conversar ou tem opinião sobre isso. Como é que tu podes trabalhar isso sem ser daqueles clichês? Então, como é que eu podia escrever sobre um taxista de bicicleta, né, sem ser aquela coisa... Claro que eu vejo... E assim, sem ser aquela coisa comum, mas alguém ler e embalar-se nesse personagem. E o personagem para mim é muito... chama-se Horácio. Em Climane, por exemplo, na altura em que eu estava a ver lá, o que é que acontecia? A maior parte dos empregados domésticos vinham do sul da Zambésia, nesse caso. Eram homens, né? E a maior parte não sabia ler nem escrever. O que é que acontecia? O que é que aconteceu na terceira, quarta classe? Havia um que chamava-se Horácio. A família mandava carta, então ele pedia para eu ler. Eu lia para ele. A particularidade do Horácio é que depois de 2 vezes você a ler, ele era normal, podia pegar aquele papel, começar a dizer, ler como se ele estivesse a ler. Agora, por que eu gosto muito do Horácio? Tem essa particularidade, aquele momento em que eu respondia às cartas dele, provavelmente foi um dos momentos que me incitou a escrever, porque eu também fantasiava, né? Ficava aqui a contar o que ele me disse, mas eu também punha ali a mandar carta. Nunca acontece outra coisa para mim que ele disse. Acabava a mandar a carta para a família, por isso até hoje tenho essa grande ligação com o Horácio, mas isso é uma história real, baseada baseado em fatos reais. Né? E depois, a coisa bonita é que os empregados domésticos, no final do dia, como pagamento de eu escrever a história, porque eu digo os empregados saíam um, entrava outro, né? Como pagamento, no final do dia, eles me contavam histórias. Okay. Então eu ficava ali embalado a ouvir aquelas histórias que eles sul contavam. Da Zambésia? Sim. História sul da Zambésia. Mais do que ter, claro que a minha avó ou meus tios me contaram, mas eles viam em Mucuba, eu em Climane, mas os empregados domésticos foram os que mais me contaram. Sobre Lucungo, Rio Lucungo? Sim, muito. Foi, até no Cada Um em Mim tem um poema sobre o Rio, que fala um pouco sobre o Lucungo. Então, essas histórias todas são essas que... Por isso quando alguém pergunta, Lineu, quando é que começaste a escrever esse livro? Para mim é assustador porque eu não sei em nenhum momento quando é que essa memória foi construída, como é que essa ideia veio. A maior parte das vezes vem dessas experiências, dessas coisas que tu às vezes tu esqueceste, onde é que tu viveste. Este livro, acho que falta alguma coisa na designação, não é? Acho que devia ser Sopro ou as histórias do Horácio. Não. Sopro ou as cartas do Horácio. Né? Também. E na verdade, eu aprendi uma coisa com os títulos, né? Porque normalmente os títulos, para mim, eu Lineu como escritor ou como leitor do livro, posso dar Sopro. Mas eu gostaria de um leitor, quando estiver, se me perguntasses por que Sopro, por exemplo, seria uma resposta do Lineu. Mas não seria uma resposta do Baumo ou de qualquer leitor. Qualquer leitor ao ler, para mim, tem que dizer por que ele chamaria esse livro Sopro, né? Sim. Então, o Sopro foi isso. E esse Sopro, falaste do Horácio, por exemplo. Temos o contar das histórias, normalmente eram afogueiros. Para contar-se aquela história tem que se soprar
para a fogueira, para acender a fogueira. Sim. E depois chega um momento em que aquela fogueira está a ficar um pouco leve, não está a iluminar como deve ser, é preciso soprar. Mas acabou-se de contar a história que temos que ir dormir. Também temos que soprar para irmos. Então o sopro está praticamente em Mas todo também o momento. recurso tempo, Sim, que ele passa rápido, né? Sim, o sim. tempo. Essas histórias parece que foram contadas ontem, né? Sim. Parece que a infância foi tão já, né? Sim. E Parece depois que tu faz nem sabes em que momento que você está a escrever é algo que você está a viver agora ou não é uma informação que já está a vir de lá para Sim. ti, coisas que já aconteceram, já passaram. Sim, mas quando eu digo tempo, estou a falar dessa velha máxima, de que a vida é um sopro. Sim, O tempo isso. é rápido, sim, né? Sim, é isso. Uau, fantástico. Fantástico também perceber que pretendes devolver essa inspiração à comunidade, aos mais novos, até porque escreveste um livro também infanto-juvenil no meio desse todo Sim. Muito obrigado até por ouvir isso. Como eu disse, estamos né, com os leitores a celebrar os meus 10 anos de publicação. Vou fazer várias atividades ao nível do país, mas para já, nesse mês de fevereiro, a primeira delas é o Nelson Lineu, mas com o apoio de algumas instituições como o Centro Cultural Brasil Moçambique, Camões, Escola Portuguesa, Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa, Casa do Professor. E nós vamos criar 2 bibliotecas internas em 2 orfanatos em Quilimane. E o projeto é brilhar. A biblioteca da Casa de Esperança e depois também da Aldeia da Paz. É muito gratificante para mim porque quando vim em Quilimane até conhecia esses orfanatos, mas não tinha a dimensão deles. Quando me falaram da história, li sobre os orfanatos. Então a minha intenção é, eu acho que, por exemplo, fazes parte também do Cupaluxa, nós nunca deixamos de ser do Cupaluxa. Nós somos para sempre. Cupaluxa é uma espécie de espírito, né? Nós temos aquela ideia de incentivar a leitura. Então poder criar uma biblioteca para esses meninos com mais de 1000 livros cada é uma sensação. E a ideia não é necessariamente só chegar, deixar a biblioteca, não, é formar eles na organização, na própria gestão da biblioteca e também estar lá com eles a demonstrar como é que devem ler o texto literário, de dar várias dicas, mesmo quando voltar para cá, para Maputo, fazer todo esse acompanhamento e depois eles vão passando para os outros que vão. Esse orfanato, por exemplo, o orfanato da Aldeia da Paz, a mais nova tem 12 anos, a mãe está presa, 12 anos, e a mais velha está com 25 anos. Então, a literatura infanto-juvenil e não só. Então, quando falas de leitura infanto-juvenil, o livro já está escrito, vai ser este ano pela Escola Portuguesa, um livro. Também está nessa senda das minhas comemorações. E vou fazer o lançamento do livro, a apresentação, aliás, do livro Sopro, na cidade de Quilimane, provavelmente na próxima semana, a data ainda por anunciar, vamos fazer divulgação, também vamos fazer passar para aqui o cartaz. Claro. E depois de Quilimane vou a Beira e depois também a cidade de Nampula. Esta é a primeira fase, mas como este ano podem sair 2 ou 3 livros, ainda irei a Chimoio, Tete, as outras partes do país e provavelmente também fora do país fazer algumas apresentações, algumas conversas e no final do ano vamos fazer um grande evento em que estão lá todas as obras e algumas exposições de fotografia dos meus momentos que fui passando todos esses com a literatura, amigos e conversarmos sobre isso e fazer tudo que eu gostaria de fazer como escritor. Um pouco do que me fazendo durante esse período. Né? Claro. Parabéns pelos 10 anos de publicação. Há ainda um percurso pela frente, há muito trabalho pela frente e muitas boas leituras para os leitores e, claramente, muito trabalho de escrita para ti. Um abraço, parabéns. Voltaremos a falar em breve. Muito obrigado. Para já dar um beijinho à minha filha, ao Ari, aos meus 2 meninos que nasceram há pouco tempo. Parabéns, a família está a crescer. Está a crescer, ao Io e o eu. Essas sim são as tuas verdadeiras obras. Falavas do sorridente, um dos meus filhos, eu percebo, o Io, ele também já tem esse lado de sorridente. Né? A minha esposa, a Letícia, por todos esses anos que estamos juntos, a família que vamos construindo, a minha priminha Maria, Ana, que veio ficar aqui conosco em Maputo a partir de ontem. Então, muito obrigado aos telespectadores, aos leitores que continuam acompanhando o meu percurso literário e não só. Exato. Obrigado, Lineu. Obrigado também aos nossos telespectadores. Já não há mais tempo, ficamos por aqui. Até quinta-feira. Leiam bons livros, vejam bons filmes, escutem boa música. Um abraço.